Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos padres, diáconos, seminaristas, querido povo de Deus, religiosos, religiosas, caríssimo Gilberto, membros do nosso cabildo, queridos irmãos, os vigários forâneos, responsáveis por estas 13 foranias da nossa arquidiocese. Hoje estamos no centro da semana que chamamos Santo. É uma semana como as outras semanas, mas com uma característica especial. Durante esta semana nós celebramos de modo solene, forte, o mistério da nossa redenção. E fazemos isso a cada ano para testemunhar, não apenas para cumprir um rito, mas para testemunhar o que nós somos, testemunhar ao mundo que cremos e anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no centro, portanto, desta semana, no início do Tríduo Pascal, nós nos colocamos diante de Deus para ouvir atentamente a sua palavra. E ouvimos a palavra de Deus para compreender a sua proposta para todos nós, para cada um de nós. Os textos da liturgia desta manhã, desta missa chamada Missa do Crisma, nos falam a respeito de coisas muito importantes. Uma delas é de que somos sacerdotes para Deus, o nosso Pai. Isso quem nos revelou foi Jesus Cristo. No Antigo Testamento já se tinha essa ideia, e nós ouvimos isso do profeta Isaías: sereis chamados sacerdotes do Altíssimo, ministros do nosso Deus. Preencherão a terra e serão testemunhas. Esta promessa do profeta Isaías é realizada plenamente em Jesus Cristo, a testemunha fiel, como nós ouvimos hoje no livro do Apocalipse. A testemunha fiel que vem para garantir que a nossa identidade, o nosso ser, esteja protegido de alguma maneira de tudo aquilo que quer destruir, que quer pôr abaixo o reino do Senhor. Nós somos testemunhas do reino, anunciamos Jesus Cristo, a boa nova, para que as pessoas compreendam que o horizonte da vida é maior do que apenas os anos que nós podemos estar aqui. Queremos hoje, irmãos e irmãs, celebrar com muita alegria a unidade da igreja. A Quinta-feira Santa é o momento em que o presbitério todo, com o bispo, se reúnem para celebrar a Eucaristia, para dar esse testemunho visível de comunhão, de unidade, de corresponsabilidade pelo anúncio do Evangelho, pela vida da igreja. Hoje, ouvindo estes textos da Sagrada Escritura, nós nos perguntamos sobre a nossa vida, sobre o que somos, sobre a nossa própria existência como filhos e filhas de Deus. Vivemos num mundo em que a grande maioria é colocada à margem. É um mundo de poucos. Um mundo onde existe quase que uma ditadura de poucos, e a grande maioria vive à margem da vida, à margem do conhecimento, à margem da informação, e portanto suscetíveis ao controle que muitas vezes grupos, pessoas, ideologias querem fazer do povo, de modo especial do povo de Deus. Nós queremos hoje dar esse testemunho de
fraternidade, de vida feliz em Deus, para sermos convincentes nesse testemunho, precisamos acolher o que o Evangelho hoje nos apresenta. O Senhor Jesus Cristo iniciando o seu ministério, apresenta os rumos da sua missão. Nós costumamos dizer que Jesus apresenta um pouco a sua missão, mas aprofundemos um pouco isso. Anunciar a boa nova aos pobres não é apenas a missão, mas é o caminho a ser seguido. Libertar os cativos, consolar os aflitos, dar esperança àqueles que perderam a esperança. Isto não é apenas um objetivo, uma missão, no sentido de que vamos realizar algo, não, é um caminho a ser feito. Nós construímos isso na história pessoal de cada um de nós, na nossa história como Igreja de Cristo. Nesse sentido, nós somos convidados a unir as nossas forças que recebemos do Pai. Somos convidados também a unir as forças da nossa igreja, que não estão conosco nem sempre, mas são a presença dos irmãos e irmãs na vida das comunidades, a presença de homens e mulheres abnegados, dispostos e disponíveis para testemunhar o Evangelho, nas associações, nas pastorais, nos organismos, nos movimentos. Nós devemos reunir essas forças vivas. Devemos também estar respaldados, alicerçados naquilo que é fundamental em Jesus Cristo, a pedra angular, para continuarmos testemunhando a fé que recebemos no batismo. Devemos testemunhar a nossa fé onde Deus nos colocou. Deus nos colocou no mundo em vários ambientes, situações, circunstâncias, opções. É ali que nós vamos testemunhar a fé, não é fora deste ambiente. Aqueles que assumiram a responsabilidade de constituir uma família vão testemunhar a sua fé onde? Na sua família, no seu trabalho, no mundo em que vivem, nos relacionamentos na sociedade, através da profissão, através da sua presença atuante na sociedade. Nós que consagramos a nossa vida a Deus, os religiosos, religiosas, mas de modo muito especial hoje os sacerdotes para Deus, o nosso Pai, a serviço do povo santo. É aqui que nós vamos testemunhar a nossa fé, não é em outro lugar, não é em outras circunstâncias. Por isso devemos manter firmes o horizonte para o qual caminhamos, alicerçados naquela promessa que fizemos tanto tempo atrás, uns mais, outros menos, no dia em que consagramos a nossa vida totalmente a Deus, a serviço do povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, caminhar por outras vias é ilusão e engano. Lembremos-nos, todos nós, que o Senhor nos admoesta, e Ele faz isso porque nos ama. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, nós encontramos a primeira carta às igrejas, a uma delas. E lá nós vemos que o apóstolo, contemplando a revelação de Jesus Cristo, diz a toda a igreja: não abandonem o primeiro amor. O texto diz, faz vamos dizer assim, uma chamada de atenção daquela igreja, por tudo de bom que fez, por tudo de bom que realizou, mas uma coisa a coloca em questão:
ela abandonou o primeiro amor. Nós precisamos sempre retomar o nosso caminho, sempre retomar este caminho que iniciamos, retomar a nossa conduta de outrora, darmos passos novos, mas alicerçados nos compromissos que assumimos. Temos diante de nós desafios das realidades cotidianas, mas também temos a possibilidade de contribuirmos como igreja para o enfrentamento e a superação de todos esses desafios. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós iremos benzer os santos óleos e consagrar o Crisma. Estes elementos da natureza, criaturas de Deus, serão utilizados por nós não mais como elementos da natureza, mas como sinais da presença amorosa de Deus na vida do seu povo. Aqui nós nos comprometemos em acolher, receber as pessoas que vêm para o batismo. Isso significa prepará-las, acompanhá-las, ajudá-las a perceber o caminho a ser feito. Nós nos comprometemos a visitar, estar presente na vida dos nossos irmãos e irmãs que sofrem de todo tipo de mal, mas particularmente dos doentes, os enfermos, nas casas, nos hospitais. Nós somos a mão de Deus que abençoa, que unge, que fortalece, que dá sustento e vigor àqueles que estão enfermos. Nos comprometemos em fazer dos cristãos, homens e mulheres que compõem a igreja, o corpo de Cristo, sacerdotes para Deus, o nosso Pai. No batismo, recebendo o humus de Cristo, devemos oferecer as nossas vidas e tudo aquilo que somos a Deus como hóstias puras. E é isso que nós queremos fazer. Por isso, os presbíteros da igreja vivem o seu ministério sacerdotal para servir os irmãos e irmãs que receberam o seu batismo, a participação do sacerdócio de Cristo. Que todos nós, queridos irmãos e irmãs, neste dia de hoje, nos alegremos imensamente, porque o Senhor nos constituiu para sermos no meio do seu povo sinais do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.